Ei, profissional, gosta de futebol? Então presta atenção, Caco da Mota aqui contigo no meu canal do YouTube para falar o que está acontecendo com o Flamengo que não ganha mais títulos. Com todo o elenco que tem, Paulo Sousa, o português, muito questionado. Mas o problema não é só ele não. Já falo disso, mas antes eu quero te convidar para te inscrever no meu canal aqui do YouTube, se você ainda não se inscreveu. Se está inscrito, muito obrigado. Obrigado mesmo, de coração. Eu sou o jornalista Caco da Mota, para quem não me conhece. Falo aqui do futebol brasileiro em geral. Bastante dupla Grenal, futebol carioca, paulista e a respeito dos clubes brasileiros nas principais competições que disputam. Passaram os estaduais, vem aí Copa do Brasil, Brasileirão, Sul-Americana, Libertadores da América, é só coisa boa pela frente no calendário de 2022. Olha só, o Flamengo tem um problema muito sério, que ele não está deixando de chegar nas finais, mas não está conseguindo vencer essa barreira. Todo mundo está colocando na conta do técnico Paulo Sousa agora, principalmente o Campeonato Carioca. Claro que ele tem muita responsabilidade. Talvez a responsabilidade maior seja a dele. Tenho minhas dúvidas, porque vou falar de um outro aspecto aqui que eu levo muito em conta desse time do Flamengo. Primeiro que o Flamengo, olha só que curiosidade, em 2019 ele é campeão carioca com o Abel Braga, o mesmo técnico que ganha com o Fluminense do Flamengo agora em 2022. E aí vem o Jorge Jesus. E o Flamengo contrata diversos jogadores, começa a investir no elenco depois de uma economia, de ter feito uma gestão da sua associação de futebol, desse modelo de futebol associativo, que tem conselho deliberativo, direção, vice de futebol, enfim, esse modelo de futebol diferente da SAF, que é cheia de dinheiro de investidores. Não, o Flamengo se organizou, encheu seus cofres de dinheiro com a sua gigante torcida, maior torcida do Brasil, seus sócios, promoções, patrocínios, enfim, soube fazer uma gestão financeira excelente e com isso contratou diversos jogadores de alta qualidade, até porque não é muito difícil quando o Flamengo tem dinheiro trazer alguém para vestir a camisa do Flamengo. Qual é o jogador do mundo que não quer jogar no Flamengo se tiver uma oportunidade de jogar no Brasil num time como o Flamengo de ponta? O próprio técnico Paulo Sousa largou a seleção da Polônia, que está na Copa do Mundo, para treinar o Flamengo. Teve um convite do Internacional para treinar o Internacional, estava até encaminhado numa conversa com o Internacional, mas quando recebeu o convite do Flamengo, olhando o elenco que tinha o Flamengo, as oportunidades que tinha, ele foi de cara para o Flamengo, aceitou o desafio. O que acontece que eu digo desde lá? Vem Jorge Jesus, o Flamengo tinha no elenco jogadores de qualidade como o Pablo Mari na zaga, o próprio Gerson que foi para o Olympique de Marseille, Então, jogadores de qualidade que fazem muita falta para o Flamengo hoje e algumas reposições que a direção foi fazendo ao longo do tempo com os seus técnicos que foram sendo sucessivamente trocados. A cada técnico que não dava resultado com o Flamengo, era trocado por outro. E assim foi com o Domenech, com o Renato, com o Rogério Ceni, mesmo sendo campeão brasileiro. Só que sempre tem um aspecto de que o técnico não estava dando certo com os jogadores. É aí que eu quero chegar. Esse é o ponto que eu quero chegar. Já existem informações, e eu não confirmo porque realmente não tenho essas informações, é só o que eu leio, o que eu ouço falar, mas pela experiência que a gente tem, alguma coisa tem nesse grupo que me faz lembrar um pouco da relação que os jogadores do Grêmio tinham com o Renato Portaluppi. Parece que eles só funcionam com o técnico, qualquer outro que vier não vai dar certo. Então o problema não é o técnico, são os jogadores. E alguns jogadores, à medida que o tempo passa, o desempenho deles vai caindo individualmente também. Não é só pela questão tática. Claro que tem técnico que faz jogadores jogarem melhor. Com o Jorge Jesus, Gabigol era outro. O time do Flamengo como um todo era outro. O De Arrascaeta não está jogando tudo aquilo que poderia jogar. Apesar de que em alguns outros jogos sim. O que eu vejo como desafio do técnico Paulo Sousa para se manter no cargo? Porque ele corre perigo. Assim como os outros, todos eles. O Renato, o Domenech, o Rogério Ceni, não conseguiram se manter no cargo porque não tiveram resultados de ponta, não ganharam títulos. O Rogério Ceni até campeão brasileiro foi, e não foi suficiente para isso.
Então o Renato chega à final da Libertadores, perde para o Palmeiras, né? Teve problemas? Teve, mas a falta de sequência com o técnico é um problema dessa relação do grupo de jogadores com os treinadores. Algo que cabe à direção diagnosticar e resolver. Mas isso não tira a responsabilidade do Paulo Souza, qual é? Quando ele chega, monta o time e estrutura ele muito semelhante ao time do ano passado, ainda sob o comando do Renato, ele chega à decisão, uma decisão contra o Atlético Mineiro, e ele mantém praticamente a mesma estrutura, né? Ele não muda tanto assim as peças, por mais que o Everton Ribeiro vai para uma ala, mas ele mantém os jogadores nos outros jogos, ele tenta manter, mas à medida que os jogos vão passando, e aquele foi o melhor jogo, o lançamento do Lázaro ali no time do Flamengo naquele momento, pô, foi um achado do Paulo Souza. Ele está agregando jogadores ao sistema do ano passado para que o Flamengo evolua. Mas aí ele começa a fazer um time com uma linha de 3 zagueiros, onde o Felipe Luiz, que era lateral, vai para a zaga. O Everton Ribeiro vira ala. Outra hora o Marinho é ala. Aí o Arrascaeta no meio já não tem aquele parceiro, aquele par, né, para jogar no meio e articular jogadas. O Bruno Henrique vira e mexe, pode não estar bem, mas não joga todos os jogos. Ele não lança lá no jogo do Atlético o Vitinho e o Marinho, mas em outros jogos eles começam jogando. Eu não vejo nem pelo aspecto de lesão ou não, o que importa é dar sequência. O que ele tem que fazer, que eu vejo, para que não seja criticado, e ele tem tempo, porque agora, claro que a Libertadores é um pouco mais complicada, mas no Campeonato Brasileiro ele pode arrancar de uma maneira um pouco mais, não digo pragmático, mas ele dê sequência a um time. Para de mudar demais o time do Flamengo e volta a ter a equipe estruturada que tinha. E apenas troque uma ou outra peça e vá aos poucos alterando a tática. Mas não dá essa quebra tática tão grande, que quebra a confiança dos jogadores, né? Para ele ter o grupo na mão. E a coisa mais importante é ter um diálogo transparente com o grupo e que isso seja transmitido. Primeiro internamente para a direção e depois externamente para a torcida e para toda a imprensa também, que vai divulgar esse novo momento do Flamengo. O Flamengo precisa fazer uma reunião, porque existe um ruído de que as coisas de novo não estão bem, porque uma hora essa bolha ia estourar, porque tem muitos jogadores de ataque, por exemplo, disputando 2 vagas. E jogadores, o Pedro, por exemplo, um jogador que foi assediado pelo Palmeiras, daí ele não joga no Flamengo, fica aquela coisa, pô, o Palmeiras me quer, mas aqui eu não sou titular. O Marinho vem do Santos achando que vai ter uma chance para ser titular. O Vitinho, por desempenho, há muito tempo vem batendo na trave para jogar. O Bruno Henrique não tem todo aquele aspecto. O Gabigol pode perder um pouco da confiança, já não sendo mais convocado para a seleção brasileira nos últimos jogos. Então, do meio para frente, só tem o Arrascaeta, que eu vejo muito bem. O próprio o Everton Ribeiro não tá legal. O Flamengo pode até mesmo entrar num processo de maus resultados, ainda piores do que chegar nas decisões que tem chegado. E aí sim, todo o investimento que o Flamengo está fazendo não vai valer de nada para que o time volte a levantar taças como espera o torcedor rubro-negro. Tá certo? Um abraço e até o próximo vídeo.